Olá, tudo bem com você? Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre a oração. Quero ler um texto para que a gente possa meditar nesse texto. Salmo de número 116. Lembrando que a versão que eu estou lendo aqui é a NVT. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto vive. Bem, o salmista basicamente nesse texto, ele está dizendo que ama o Senhor, porque o Senhor ouve a voz dele, ouve a oração dele. E ele diz assim, olha, e por causa disso, porque Ele ouve a minha oração, eu vou orar enquanto eu viver. A motivação para o salmista orar era o fato de Deus sempre ouvir a sua oração. É interessante eu e você observar uma coisa. O que motivava o salmista a orar não era porque Deus respondia positivamente, mas era o fato de que Deus sempre ouvia a sua oração. Porque existe várias formas de Deus nos responder. Deus pode nos responder com sim e nos abençoar, atender o nosso pedido. Deus pode também nos responder com um não, e isso eu cito aqui o caso do apóstolo Paulo, que orou 3 vezes a respeito do espinho na carne, porém o Senhor disse que não removeria, mas que a graça dele bastava para que Paulo continuasse caminhando. Note bem que quando Deus nos responde com não, Ele também supre a graça necessária para poder caminhar com aquela dificuldade, com aquele problema. Mas existe um outro modo de Deus também responder, que é quando Ele fica em silêncio. É como se Deus estivesse dizendo, espera, aguarda, persevera. O silêncio de Deus nada mais é do que simplesmente o tempo em que Deus nos prova a nossa perseverança e a nossa fé. A fé é necessária quando nós estamos diante de algo, quando nós estamos diante de alguma dificuldade, mas mesmo assim nós continuamos acreditando em Deus. De fato, Deus ouve a minha e a sua oração, e Ele tem 3 formas de responder: sim, não, espera. Talvez você está no tempo de espera. Entenda, a sua oração foi ouvida diante de Deus. E eu quero citar um exemplo bem claro a respeito disso, que é o exemplo de Daniel, quando ele fez ali os 21 dias de consagração e oração. O anjo chega para ele e diz assim, a tua oração foi ouvida no primeiro dia, mas houve uma batalha espiritual para que a resposta chegasse até Daniel somente no 21º dia. Queridos, entenda, você tem orado, você tem clamado e Deus ouviu a sua oração. Mas existe o tempo de espera. Deus pode dizer sim, resolver tudo agora. Se não resolveu ainda, é porque está no tempo de espera. Compreenda comigo esse conceito. Se Deus não disse sim, se Deus não disse não, então ainda há uma esperança de tudo aquilo que você colocou na presença de Deus acontecer na sua vida. Até que Deus diga sim e não, continue orando, continue perseverando, porque Deus está ouvindo o seu clamor.